A internet é hoje indiscutivelmente uma ferramenta que auxilia a educação em todos os períodos da vida. Mas com a participação maciça dos jovens em redes sociais, apareceu também uma nova linguagem adaptada ao meio eletrônico, o internetês. Essa linguagem própria, com gírias usadas e entendidas por eles no âmbito virtual, é caracterizada pela falta de agilidade e facilidade de escrita. E, por isso, é composta quase que inteiramente por abreviações. Ou podemos até dizer por códigos, mas até que ponto isso é prejudicial? Será que os jovens conseguem distinguir a forma de escrever da rede com a forma usada em sala de aula? Para tentar esclarecer essa e outras questões sobre o assunto, o destaque recebe a professora de Ciências da Computação da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, Edneuda Teixeira. Edneuda, obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada também. Agradeço muito o convite de estar presente aqui e contribuir com essa parte de comentar sobre o internetês e a sua influência na nossa comunicação do dia a dia. Sim. Para começar, Edneuda, eu queria saber de você se você usa essa linguagem da internet, né, o internetês. Sim. Na verdade, o internetês, desde a década de 90, ele cresceu muito e se tornou praticamente uma segunda língua no quesito de você se comunicar em redes sociais, utilizar até mesmo no âmbito comercial, corporativo, e realmente é essencial por várias questões, entre elas principalmente a capacidade de conseguirmos falar, expressar nossas ideias de forma mais rápida, passar informações mais rápidas por meio exatamente das abreviações, dos emóticos, né, das carinhas que nós utilizamos para poder facilitar essa comunicação. Mas os alunos, falando agora da vivência em sala de aula, né? Uhum. Os alunos, eles conseguem separar o ambiente virtual do real ou não? A questão é que há, sim, um certo conhecimento por eles dessa separação. Contudo, existem momentos que aquela linha que divide o que é considerado linguagem formal e o que é considerado uma linguagem mais informal, talvez o internetês se colocasse nessa situação, essa linha às vezes é rompida. E muitas vezes é por uma questão de vícios, certos vícios de linguagem, assim como nós temos vícios de linguagens, como o pleonasmo e outros que podemos comentar, o internetês ele acaba também passando. Muitas vezes os jovens, pela frequência do uso, às vezes não sabem distinguir o momento exato que eu tenho que utilizar uma linguagem mais formal ou uma linguagem mais descontraída. E nesse momento, cabe às vezes, agora falando em questão de educação, cabe muitas vezes uma orientação para poder fazê-los entender que para cada momento existe uma situação que precisa de uma linguagem específica e que ele, como portador de uma língua, da sua própria língua mãe, né, nativo da língua portuguesa, que conhece todas as regras da língua, ele vai conseguir distinguir o uso em cada momento. Certo, mas será que esse português utilizado na internet, nem sempre o aluno consegue distinguir, né? Como você falou, nem sempre ele consegue separar aquele português usado na internet para a forma culta de escrever. Até que ponto isso atrapalha o rendimento do aluno na sala de aula? Que pode atrapalhar bastante, agora falando em questão de, por exemplo, escrita principalmente. Quando o aluno se vê numa situação que tem que utilizar a língua formal, ele pode acabar transcrevendo para redações ou até mesmo os textos mais profissionais, futuramente numa vida profissional, ele pode acabar usando esses elementos numa escrita que não é adequada naquele momento. Então pode acontecer, por exemplo, estamos chegando no período do Enem. Então, muitos vão passar pela prova, todo mundo que vai fazer Enem vai passar pela prova de redação. E sempre ocorre exatamente situações onde o aluno pode se utilizar do internetês, vai usar de abreviações ou termos que são mais nativos da internet e colocar no momento da redação quando não é quando não é realmente necessário. Você acha que é exagero quando as pessoas falam que
o internetês ele vai acabar com a língua portuguesa? Você vê um exagero nisso? Quais são as consequências que a gente pode apontar para esse uso de linguagem, né? Para esse uso excessivo dessa linguagem da internet? Eu acredito que existem alguns mitos em relação a isso. Há um pequeno exagero, até porque a língua como a sua forma natural, a linguagem ela sofre transformações. Ela vai passar por transformações. Se a gente for falar sobre o período do Brasil colonial, por exemplo, nós vamos lembrar que era muito utilizado o vós-me-ser, né? Vós-me-ser, até ele ir se modificando e chegar no você, que nós utilizamos hoje em dia e é considerado língua formal. Formal, sim. Sim. O mesmo podemos pensar assim, bem, na internet, o você hoje em dia perdeu o O, perdeu o E, agora ficou é só o VC. Será que isso vai acontecer? Será que nós vamos chegar a um momento que vamos utilizar muito os códigos da internet, as abreviações, mais do que o que estamos acostumados como linguagem formal? Eu acredito que não. Eu acredito que existe sim. Lógico que certas palavras vão passar por uma transformação, isso é natural em qualquer língua. Contudo, existem certas, como eu posso dizer, existem certas orientações para que o que é considerado formal, para que ele não se torne banalizado, possa ainda permanecer, visto a necessidade desse uso formal. É necessário, em alguns momentos, você ter que se adequar a um conteúdo, se adequar a uma norma, se adequar até mesmo a uma forma, para que ela seja de compreensão de todos. Se a gente for pensar nesse caso, o internetês, ele é muito bom realmente para passar uma comunicação rápida. Contudo, se você não conhece aqueles códigos, você fica fora da conversa, você não sabe o que está sendo dito ali. Por exemplo, para mim, para uma pessoa mais jovem, é fácil você pegar uma conversa ali, o TD Sim. que substituiu tudo, né? VC que substituiu você, como você mencionou anteriormente. Mas se eu coloco, por exemplo, a minha avó para ler algo do tipo, ela não vai entender nada. Com certeza. Né? Uhum. Então, isso a gente pode apontar que é algo mais uma pressa do mundo atual mesmo, que as pessoas não querem perder tempo e acabam que abreviando as palavras. Com certeza. É tanto que é uma prova certa que na internet, até mesmo dependendo com quem você fala, você vai procurar se resguardar um pouco mais no uso da língua formal ou de uma língua mais criativa, de uma língua mais informal. Por exemplo, o aluno, quando ele sabe que está passando por uma avaliação ou está mandando um e-mail para o seu professor, ele normalmente tem um cuidado maior no que ele vai escrever. Se ele se sentir à vontade, ele vai utilizar todos os códigos do internet sem problema nenhum. Se ele achar que está sendo avaliado ou que ele achar que tem que ter um cuidado maior com o grau de formalidade, ele vai tomar um cuidado em evitar o internetês. Mas isso ocorre geralmente ou sempre tem aqueles alunos que esquecem e acabam levando o internetês também para... Pode ocorrer sim, de em certos momentos ele esquecer e acabar incluindo elementos do internetês numa conversa comum. Só que vai depender muito dessa orientação, né? Como, o momento. Existe um professor da Universidade Federal do Ceará que ele comentou uma vez sobre que a linguagem ela é como se fosse uma roupa. E você sabe que para cada momento você tem o traje correto. Se você vai para a praia, você vai usar biquíni, né? Se você vai para uma festa, você vai usar um vestido elegante. O contrário não é para ocorrer. Então, normalmente, essas regras elas são estabelecidas ao longo da vida. Você vai começando a conhecer quando é que você deve e não deve utilizar certos recursos de linguagem. Sim. E, amadurecendo essa prática, muitas vezes eles conseguem já distinguir e utilizar no momento certo o internetês ou no momento certo mudar para uma linguagem formal. Mas é lógico, pode ocorrer exatamente certos momentos, certos exageros, né? Em alguns momentos. E essa linguagem da internet, esse internetês, em relação ao ambiente
escolar, né, um ambiente acadêmico, ela já influencia as práticas de ensino. A gente já pode observar que na atualidade, tanto na educação básica como na educação superior, a gente já vivencia isso? Sim, já vivenciamos. Até porque uma forma de tentar se aproximar mais desse público mais jovem, né, alguns dos métodos que os professores utilizam é tentar sempre conversar na linguagem que eles dominam. Sim. Né? Até para deixar que aquela conversa flua de uma maneira mais natural e também mais dinâmica. Né? Então, é comum, por exemplo, professores hoje em dia, eles se utilizam de vários recursos oferecidos pela internet. Eles vão se utilizar de chats, eles vão se utilizar de ambientes virtuais de aprendizagem, como o AVA, fóruns de discussão. Então, sempre esses ambientes são propícios para que você possa utilizar também o internetês como uma linguagem de comunicação bem rápida. Né? Muitas vezes, era até necessário, na verdade, que ele se manifeste dependendo da situação e dependendo do objetivo da atividade. Né? Se o professor ele deseja que o aluno realmente se expresse de uma maneira mais livre, provavelmente ele vai até participar dessa conversa utilizando o internetês. Mas sempre tem aqueles mais resistentes. Tem, também, sempre né? vai ter. Porque a resistência é algo até comum na sociedade. Sempre vai ter alguns que vão acreditar que ele só vai trazer malefícios e outros que vão acreditar que existe algum benefício. Os malefícios que eu poderia estar citando realmente era até o ponto que o aluno não consegue mais separar o internetês do uso mais comum, mais livre, do que aquilo que deveria ser necessitado no momento mais formal. E aí sim, ele vai ser taxado como um vício de linguagem nesse ponto. Né? Na sua opinião pessoal, como professora, você acha que o internetês deve ser combatido ou não? Acha que os professores, as instituições, que é bacana levar para a sala de aula também, até para tornar a aula mais dinâmica, como você citou, ou deve ser combatido assim nesse ambiente acadêmico, deve chegar e deve falar, olha, estamos em outro ambiente, não deve ser utilizado esse tipo de linguagem aqui? Eu acho que combatido não seria a melhor maneira de se trabalhar, até porque ele se a gente for olhar, o tema do internetês é um tema muito rico. Se a gente for tentar combater algo que é natural, que faz parte da sociedade, faz parte do dia a dia de todos nós utilizamos no momento que nós estamos acessando uma rede social, nós estamos acessando um chat ou qualquer recurso da internet, seria até mesmo complicado, porque estaríamos indo contra aquilo que é considerado já o corriqueiro do dia a dia. O que para os professores, nesse momento, o que eu posso até dizer que é uma prática que os professores podem assumir, que seria benéfica para até a compreensão do que é o internetês e compreender como é que ele pode ser utilizado na comunicação. Seria os professores orientar os seus alunos, fazendo com que eles conheçam o que é o internetês, para que ele pode ser utilizado, quais situações ele poderá ser empregado. E aí, para professores de língua portuguesa principalmente, é um momento muito interessante de fazer aquele comparativo entre o uso da língua formal e o uso da língua informal. Existem elementos que são próprios da língua formal e elementos que podem ser utilizados no dia a dia, na linguagem formal, numa linguagem mais livre, que não precisa estar restrita a certas formas. Pronto, inclusive a minha próxima pergunta seria essa, se as instituições e os professores, eles devem alertar os alunos para esses ambientes em que a língua deve ser utilizada, né, internetês, com a língua culta, ou se seria simplesmente proibir, né? Se, no caso, você disse que é melhor alertar, quais seriam os principais tipos de alertas? Como isso poderia ser feito? A principal forma de alerta, que eu acredito, é sempre fazer um comparativo do conhecimento que ele está adquirindo naquele momento com a sua vida, a vida pessoal. Nós preparamos o aluno não só para ele adquirir conhecimentos gerais, de ciências gerais, mas ele tem que adquirir também uma vivência, né? Se preparar para a vida, se preparar para o mercado de trabalho. E nessa preparação, muitas vezes ele poderá chegar a situações
que ele vai, por exemplo, passar por uma seleção para uma certa vaga de emprego, poderá ter uma prova de língua portuguesa, e se ele não tiver sido preparado e orientado devidamente, ele poderá cometer o equívoco de utilizar expressões do internetês num momento que não é correto. Então, as instituições, eu acredito que elas não devem barrar, mas sim procurar sempre alertar, orientar, instigar, eles conhecerem as diferenças, né? Para poder, sim, eles se tornarem realmente efetivos conhecedores de sua língua portuguesa. Até porque o meio acadêmico ele é um ambiente de discussão, né? De Com diálogo, certeza. não é para ser um ambiente de proibição. Não Com é certeza, isso? exatamente. E isso facilita também até a compreensão deles para outros assuntos que poderiam ser paralelos à ideia de proibição. Por exemplo, quando houve o surgimento dos livros digitais, muito também se combateu. Livro digital não pode ser utilizado, não é a mesma coisa do livro físico, mas hoje em dia a gente Já tem aceitação. uma aceitação e os dois coexistem sem nenhum problema, né? Acredito que também a prática do internetês ele pode coexistir com a prática da língua portuguesa na sua norma padrão, na sua norma formal, sem nenhum problema, né? Lógico que sempre buscando essa orientação para que todos nós possamos ser plenos no uso da linguagem, seja qual for a situação que nós seremos colocados. Edneuda, agora quero saber de você, como professora, uma pergunta bem pessoal, como é a sua participação nessa questão do internetês, como você age, como é a sua visão a respeito disso? Normalmente, como professora, eu já tive oportunidades também de trabalhar em sala de aula, na parte de comunicação, com jovens na faixa de 14, 16 anos, e que a gente vê realmente o uso da internetês bem frequente em redações, na tarefa de casa, né? Eles vão procurar abreviar bastante, até mesmo na hora que ele vai se direcionar para o professor, via e-mail, via um chat, né? Eles vão estar utilizando essa linguagem. E sempre vai depender exatamente dessa proximidade do aluno com o professor. No caso, o internetês ele pode ser utilizado pelo professor como esse recurso de afetividade, né? Pode facilitar essa comunicação, que é muito na cabeça dos alunos, o professor legal é o professor moderno. É o professor que conhece um pouquinho dos nossos gostos também. E isso tem um lado positivo, porque realmente aproxima. Mas é bom, é importante ir acompanhando as mudanças também, né? Sim, sim. E no caso dessa orientação, eu como professora, eu sempre procurei deixar bem claro também para meus alunos, né? Que existem situações e situações, que existem momentos que você vai precisar conhecer bem a estrutura, a forma de um documento e respeitar aquela forma, porque é uma exigência, né? E em outros momentos você estará livre para poder escrever ou até mesmo falar da maneira que você achar adequado. Numa roda de amigos, ninguém tem restrição de falar de qualquer maneira, né? Mas se você vai se apresentar para uma entrevista de emprego, por exemplo, você vai escrever uma redação para o Enem, por exemplo. Ou até um e-mail mais formal. Ou até um e-mail mais formal, você tem que conhecer os elementos que compõem aqueles gêneros textuais, né? E tentar escrever conforme a estrutura que já foi definida. Até para poder não haver nenhuma divergência de ideias, não haver equívocos de ideias. Porque o padrão, essa forma, padrão de textos, de oralidade, né? Ela é exatamente para tentar alcançar o máximo de compreensão de todas as pessoas que poderão estar interagindo com ela, para evitar exatamente os equívocos. Já imaginou, por exemplo, um contrato de trabalho todo no internetês? Seria complicado, né? Porque alguns poderiam entender o que estava escrito e outros não, e aí ficaria aquela divergência de ideias, com certeza. Então, eu sempre procuro, como professora, deixar bem claro esse momento, faço essas comparações, comparo a situação que ele poderia estar escrevendo normalmente, usando o internetês, outras usando a linguagem formal. Alguns exercícios, até mesmo de transcrição, podem ser utilizados nesse momento, né? Transcreva o texto que está todo no internetês para um texto formal, ou vice-versa.
Então, são práticas linguísticas que podem ser aplicadas e são até muito efetivas. É mais a questão de alerta mesmo, né? Sim, sim. De alertar o aluno. Até porque muitos deles, na prática de convívio com a internet, eles às vezes tentam evitar a escrita contínua, a leitura contínua, o chamado Ctrl+C, Ctrl+V, que é uma questão bem delicada porque envolve o plágio, né? E novamente, também falando sobre isso, novamente é uma necessidade de orientação, porque existem muitos textos na internet, a internet é uma fonte riquíssima de informação, que pode ser utilizada para comunicação, para informação, só que se utilizada de maneira exagerada ou equivocada, pode trazer vários transtornos. Estão aí as fake news para isso, né, para poder falar. E também o uso do internetês no momento que não é necessário pode trazer também muitas complicações. Então é uma orientação realmente contínua. Verdade. Edneuda, eu quero agradecer a sua presença aqui no Destaque para falar sobre o internetês, não é? Essa linguagem tão popular e ao mesmo tempo tão cheia de mitos. Quero agradecer a sua presença e a gente está finalizando o Destaque. Queria saber de você se você quiser ressaltar alguma coisa, tem algo a ressaltar, deixar algum recado. O recado principal é que nós não deveríamos ter que ficar achando que as novidades que aparecem na internet pode ser um monstro de 7 cabeças. O ideal é sempre manter esse ambiente de discussão, esse ambiente de entendimento e procurar, a partir desse entendimento, traçar metodologias, práticas que podem ser benéficas, né? A ideia de barrar informação realmente não é uma das melhores práticas. O ideal é que procuramos sempre conversar e nós vamos sempre estar aproveitando esse ambiente riquíssimo que é a internet para poder fazer esses fins. Sim. Obrigada mais uma vez. Tá? Obrigada também. Foi um ótimo estar com você. Obrigada. Estamos terminando mais um Destaque, um programa produzido pela FGF TV e exibido pelo canal universitário, o canal 14 da Multiplay. Até o próximo programa.